Em 1506, as ruas de Lisboa viraram um verdadeiro cenário de horror. Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo para entender como o fervor religioso e o preconceito se transformaram num dos capítulos mais sombrios da história de Portugal. Para a gente ter uma ideia do tamanho do que aconteceu, não vamos começar pelo começo não, vamos direto para o meio do pesadelo. Esse relato de um cronista da época dá a dimensão da brutalidade que tomou conta da cidade. A gente está falando de um número estimado de 4.000 vidas perdidas. 4.000 pessoas. Isso mesmo, 4.000 homens, mulheres, crianças, todos massacrados em apenas 3 dias. Foi uma explosão de fúria coletiva que simplesmente varreu a capital do reino. A grande questão é, como é que uma coisa que começou como um milagre vira o gatilho para um massacre desses? Para responder isso, a gente precisa voltar um pouco e entender o barril de pólvora social que estava prestes a explodir. E é importante entender que as vítimas de 1506 não eram estrangeiros, eram vizinhos, comerciantes, médicos. Mas, aos olhos da população, eles carregavam uma marca, um rótulo. Eram os cristãos novos. Ok, mas o que significa isso, cristão novo? Bom, esse era o termo usado para judeus e seus descendentes que, a partir de 1497, foram forçados mesmo, a se converter ao cristianismo em Portugal. Pois é, e essa história toda nasce de um dilema do rei. A situação era a seguinte: para se casar com a princesa espanhola, o rei Dom Manuel I precisava expulsar os judeus de Portugal. O problema? A elite judaica era o motor da economia, da ciência. A solução que ele achou foi puramente política: forçar todo mundo a se converter. Assim, o capital e o conhecimento ficavam no país. Só que essa decisão, nossa, ela mudou tudo. E aí o que aconteceu? No papel, beleza, todo mundo era cristão. Mas na vida real, essa conversão forçada criou um grupo social totalmente novo, que vivia num limbo. Legalmente eram cristãos, mas socialmente eram vistos com uma desconfiança sem fim, sempre considerados falsos e traiçoeiros. Então, essa desconfiança toda não apareceu do dia para a noite, claro. O massacre de Lisboa foi, na verdade, o clímax de mais de um século de perseguição e de um ódio que foi crescendo por toda a Península Ibérica. Dá uma olhada nessa linha do tempo, porque ela mostra como a coisa foi piorando degrau por degrau. Começa lá na Espanha em 1391 com massacres. Depois, vem a Inquisição para vigiar os convertidos. Em 1492, a expulsão em massa, que joga milhares para Portugal. E, por fim, em 1497, a conversão forçada. Cada passo desses só aumentava a pressão e o ressentimento. E é aqui que a gente vê a grande contradição daquele tempo. De um lado, você tinha a coroa, que os protegia, chamando-os de meus judeus, porque eles eram vitais para a economia. Do outro lado, nas ruas, o ódio popular crescia, alimentado por acusações de que eles eram assassinos de Cristo e bodes expiatórios para a peste, para a fome, para tudo. Com a sociedade nesse ponto de ebulição, parecendo um barril de pólvora, só faltava uma faísca. E ela veio no dia 19 de abril de 1506, dentro de uma igreja lotada. Tenta imaginar o clima. Lisboa, em 1506, era uma cidade sitiada pelo medo. A peste matava sem distinção, a seca trazia fome e o desespero tomava conta de todo mundo. Era a tempestade perfeita, sabe? A peste e a fome devastavam a população e, para piorar, o rei e a corte, que poderiam manter a ordem, tinham fugido da cidade. Nesse vácuo de poder, a paranoia e o fervor religioso simplesmente explodiram. E é nesse ambiente de desespero que, dentro da igreja de São Domingos, um reflexo de luz num crucifixo é visto não como um fenômeno natural, mas como um sinal divino. Um milagre, a esperança que todos buscavam. Mas, no meio daquela euforia coletiva, uma voz se levanta. Um homem questiona o milagre, sugerindo que a luz vinha de uma vela. Uma explicação racional no momento onde a razão tinha sido completamente abandonada. A reação foi instantânea e selvagem. Ao ser identificado como um cristão novo, o cético foi arrastado para fora, espancado até a morte e seu corpo queimado na praça. A esperança se transformou em fúria assassina num piscar de olhos. E o que era um linchamento isolado, rapidamente virou um massacre organizado. Frades dominicanos incitaram a multidão, gritando heresia e prometendo perdão divino para quem matasse os inimigos de Cristo. O sermão virou uma senha, uma licença para a caça humana. E depois que essa tempestade de violência passou, o que ficou? Apenas o rescaldo
e um silêncio ensurdecedor sobre o que aconteceu. Por 3 dias, a cidade viveu sem lei. A multidão matou, queimou e saqueou com total impunidade, violando até os espaços mais sagrados, arrancando pessoas dos altares das igrejas para serem executadas. Quando a ordem foi restaurada, o rei puniu os líderes do massacre e a cidade, mas foram punições superficiais. Os líderes religiosos foram executados, sim, mas as penas à cidade foram logo aliviadas. O ódio profundo, a raiz do problema, permaneceu intocado. E o mais revelador talvez seja como este evento foi, em grande parte, apagado da memória nacional. Foi um esforço coletivo, quase inconsciente, para esquecer. Um esquecimento muito conveniente. A história do massacre de Lisboa é um alerta terrível sobre a rapidez com que o medo e o preconceito podem incendiar uma sociedade, e nos deixa com uma pergunta que ecoa até hoje. Quais são os sinais de alerta que a gente precisa observar quando uma sociedade, em tempos de crise, começa a procurar um bode expiatório?